Fala, meu povo! Seja bem-vindo a mais um contexto bíblico. Hoje o tema é a hora do seu juízo. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, vemos um diálogo entre duas jovens a respeito de um texto do grande conflito. A princípio, parece ser uma afirmação de que chegará o dia em que haveremos de nos autodefender diante do tribunal divino, porque o nosso advogado Jesus não estará no santuário celestial para interceder a nosso favor. Mas fique tranquilo, porque nem tudo é o que parece. Essa interpretação não é possível por alguns motivos. Primeiro, a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Nós não temos condições de nos autodefender diante de Deus. Segundo, Cristo só sai do santuário celestial quando o juízo investigativo estiver concluído, ou seja, o destino de todos estará decidido. Então, ainda haverá a possibilidade de o justo pecar por conta da natureza pecaminosa que ainda estará sobre ele. Mas, mesmo que esse seja o caso, ele já foi declarado justo diante de Deus. E quando houver um encontro com Cristo, essa natureza pecaminosa será retirada. Terceiro, os ímpios é que ficarão sem intercessor no âmbito pleno. Já os justos ficarão sem intercessor apenas em relação ao perdão, porque não mais precisarão. Jesus trocará suas vestes sacerdotais por vestes de Rei dos Reis e juiz executor da sentença da humanidade. É a esse momento que o trecho do livro O Grande Conflito citado na tirinha se refere. O texto-chave da semana apresenta a profecia de Daniel a respeito da Medopécia, Grécia e Roma, e como todo esse contexto se entrelaça com a profecia das 2300 tardes e manhãs. No domingo vimos a história de uma grande queimada que aconteceu num parque nacional nos Estados Unidos. Os guardas florestais, enquanto avaliavam os danos, viram uma ave carbonizada ao pé de uma árvore e, ao retirá-la, se depararam com 3 pequenos filhotes que saíram correndo. Meus queridos, o juízo é certo. Diante da grande intervenção divina, o planeta será destruído pelo fogo, mas quem estiver debaixo das asas de Cristo, esse será salvo. Como diz a Bíblia, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. As chamas do juízo queimaram sobre Cristo no Calvário para que pudéssemos ser libertos da condenação e perdição eterna. Daniel recebeu em visão o momento em que o juízo começou. Ele estava familiarizado com a purificação do santuário e o juízo que acontecia nesse dia, mas ele não compreendia completamente como isso se aplicava à profecia descrita no capítulo 8, verso 14. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, Deus enviou o anjo Gabriel para esclarecer a visão ao profeta. O anjo revelou que o carneiro representava o Império Medo-Persa, o bode representava o Império Grego e o chifre grande entre os olhos do bode representava Alexandre o Grande. Mas esse chifre foi quebrado. Com a morte de Alexandre, surgiram outros 4 chifres que representavam os 4 generais de Alexandre. Eles passaram a dominar todo o reino dividido. A profecia ainda diz que de um dos 4 chifres surgiu um chifre pequeno, que claramente representa o Império Romano numa fase político-religiosa. Durante esse período de domínio, Roma cristã lançou a verdade de Deus por terra e atacou o ministério celestial de Cristo. A profecia de Daniel 8,14 é a resposta de Deus diante dos poderes político-religiosos que tentaram usurpar a autoridade divina. Essa interpretação historicista da profecia é a mais completa em relação ao cumprimento dessa profecia e o que nos garante uma interpretação precisa e fiel. Afinal, o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano primeiro aos seus servos, os profetas.
Daniel observou toda aquela cena assombrado. E eu imagino que uma coisa passava na mente dele: quando é que isso vai acontecer? E o anjo Gabriel respondeu, explicando a primeira parte da profecia, as 70 semanas. Vem comigo aqui no quadro e vamos destrinchar essa primeira parte da profecia. Utilizando aí o princípio profético dia-ano, nós entendemos que esse período descrito em Daniel 8,14 de 2300 dias, porque tarde e manhã representa um dia, na verdade é um período de 2300 anos. Então, essa é a profecia mais longa da Bíblia em questão de tempo. Eu vou traçar aqui então uma linha histórica de 2300 anos. Está aqui a nossa linha do tempo representando 2300 anos. Então vamos lá. O anjo Gabriel disse que 70 semanas estariam determinadas. A palavra determinada em hebraico é a palavra hatak, que literalmente significa cortada. Ou seja, dos 2300 anos, o anjo cortaria as 70 primeiras semanas para poder explicar ao profeta. Em 70 semanas, nós temos 490 dias, ou 490 anos. Ou seja, o anjo iria explicar o que aconteceria nos primeiros 490 anos da profecia de 2300 anos. Então, vamos fazer aqui o corte. Ele cortou aqui, ó. Vamos dizer que 490 dá mais ou menos aqui. Esses primeiros anos, na verdade, representam oportunidades que Deus deu ao povo judeu. Dentro desse período, os judeus eles completariam a medida da sua iniquidade, o que aconteceu no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Então aqui no ano 34 depois de Cristo, completando então esse período de 490 anos. Isso significa que, a partir daqui, 1810 anos depois, no final do período de 2300 anos, nós chegamos então no ano de 1844. E é aqui que aconteceria a purificação do santuário. E, finalmente, após isso, a segunda vinda de Cristo. Podemos concluir que Daniel 8, 13 e 14 descreve o juízo do tempo do fim e a restauração da verdade que havia sido jogada por terra através da atuação do chifre pequeno. É nesse contexto de juízo que Deus deu seu apelo final para toda a humanidade em Apocalipse capítulo 14, principalmente nos versos 6 e 7. É chegada a hora do juízo. Como é que nós devemos proceder? Com humilhação, examinando o coração, se arrependendo dos nossos pecados e pedindo que Deus nos purifique. Que tal começar agora? O momento hipertexto da semana está entrelaçado com o texto-chave, porque o completa e esclarece. Vamos ver? No primeiro texto, vemos a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, indicando o início da profecia dos 2300 anos. O segundo texto mostra o início do ministério de Jesus com o batismo realizado por João, que representa também o início da última semana profética da profecia das 70 semanas. Em Romanos capítulo 5, vemos o amor de Deus através da morte de Jesus, que nos justifica pelo seu sangue, e esse sacrifício acontece na metade da última semana profética. No penúltimo texto, vemos a realidade de que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, representando que o sistema de sacrifícios perdeu todo e qualquer significado profético. O último texto apresenta a atual função de Cristo no santuário celestial, fazendo expiação em nosso favor. Jesus está nesse momento ministrando no santuário celestial em nosso favor. O juízo investigativo está em sessão e enquanto ele estiver lá, ainda existe oportunidade para mim e para você. Que tal aceitar a defesa desse advogado sem igual?
Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é advogado. Então faça suas conexões para ter o melhor comentário na sua classe. Vamos voltar aqui para o quadro para a gente unir todas as informações que a gente já aprendeu. Já sabemos que a primeira parte da profecia dos 2300 anos se refere a um tempo de oportunidade ao povo judeu. Quanto tempo? 70 semanas. 70 semanas em linguagem profética são 490 anos, terminando aqui no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Mas a pergunta é: quando esse período começa? Segundo a profecia, quando sai a ordem para restaurar Jerusalém. O livro de Esdras nos revela quando isso aconteceu. Foi no ano 457 a.C., com a ordem do rei Artaxerxes. Então, já temos aqui a data do início da profecia. É o ano 457 a.C. Então, a profecia dos 2300 anos começa no ano 457. E a primeira parte é a profecia das 70 semanas. Essa profecia está dividida em duas partes: 69 semanas e uma semana. Então temos aqui 69 e aqui a última semana, sendo que a última semana é dividida ao meio, ou seja, aqui representa um período profético de 7 anos. Esses últimos 7 anos começa com o batismo de Jesus e termina com o apedrejamento de Estevão. Mas na metade dessa última semana acontece outro evento. O ungido será morto, ou seja, o Messias seria morto com o sacrifício na cruz no tempo exato determinado pela profecia. E isso acontece aqui, na metade da semana. Cristo, ele deu fim ao sistema de sacrifícios. Por causa dessa entrega, nós podemos hoje dar fim a uma vida de pecado, aceitando o sacrifício substitutivo de Cristo. Ao ler as citações do consenso dessa semana, eu percebi a importância que existe em se aprofundar na doutrina do santuário, no estudo das profecias de Daniel e no livro de Apocalipse. Elas fazem parte da nossa identidade e nos oferecem prova irrefutável de que Deus está no controle da história. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Me perdoe aqui pelo garrancho de letra, mas espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco a respeito dessa profecia. Você já sabe, se gostou aqui desse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito e ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo. Beleza? Então, conte para nós aqui o que é que te chamou mais a atenção na lição dessa semana e nos encontramos na semana que vem. Até mais! Tchau!